pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Salmo 73, versículos do 21 ao 28. Assim nos diz o Senhor. Assim fala ao nosso coração agora o Espírito Santo de Deus, para nos curar, para nos libertar de todo mal, de todo pecado, para aniquilar qualquer ranço em nosso coração, qualquer assédio de pensamentos e sentimentos que estejam nos sufocando. Você se sente sufocado? Sente que tem pensamentos que estão trabalhando contra você? Às vezes você percebe que algo dentro do seu coração não está bem. A palavra de Deus é remédio. Remédio. E agora diz para mim e para você: quando meu coração se amargurava e nos meus rins sentia dor aguda, eu era um imbecil, ignorante, como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me tomaste pela mão direita, com teu conselho me guias, e depois na glória me recebes. Que tenho eu em meu favor no céu? Fora de ti ninguém mais deseja sobre a terra. Minha carne e meu coração desfalecem. Rochedo do meu coração e minha porção é Deus para sempre. Pois os que se afastam de ti perecem. Destróis os que são infiéis a ti. Quanto a mim, minha felicidade é estar perto de Deus. Vamos até fazer uma pausa aqui para repetir esta palavra. Quanto a mim, a minha felicidade é estar perto de Deus. Repita. Quanto a mim, minha felicidade é estar perto de Deus. Quanto a mim, minha felicidade é estar perto de Deus. Ponho no Senhor Deus o meu refúgio, para que eu possa contar todas as suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas quero também ler na tradução da Bíblia Ave Maria, que diz assim: quando eu me exasperava, exasperar é sair do sério, de nervoso, de desânimo, de tristeza, de irritação. Quando eu me exasperava e se atormentava o meu coração, eu ignorava, eu não entendia, como um animal qualquer. Mas estarei sempre convosco, porque vós me tomaste pela mão. Vossos desígnios me conduzirão, e por fim na glória me acolhereis. Afora vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, Senhor, nada mais me atrai na terra. Meu coração e minha carne podem já desfalecer. A rocha do meu coração e minha esperança eterna é Deus. Então veja, versículo 26. Mesmo que o meu coração e a minha carne desfaleça, mesmo que o meu entendimento e o meu corpo estejam enfraquecidos e prostrados, sem energia, sem força, não é no meu entendimento, nem é no vigor do meu corpo que eu ponho a minha esperança. A rocha do meu coração, a minha esperança eterna é Deus.
Sim, perecem aqueles que de vós se apartam. Destruís os que procuram satisfação fora de vós. Mas para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. É pôr minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu me exasperava, quando eu entrava em desespero, quando a loucura estava batendo a minha porta, quando eu achava que eu iria enlouquecer, e o meu coração não só estava atormentado, como o meu coração também estava me atormentando. Isso acontecia porque eu ignorava, eu não entendia, como um animal qualquer. Quando nós ignoramos os planos de Deus, quando ignoramos que Deus tem um plano, quando ignoramos que essa vida tem sentido, quando nós passamos a acreditar que as coisas acontecem ao acaso, por força de sorte ou de azar, diz aqui a palavra, eu me exaspero, eu entro em desespero, eu me revolto, eu fico atormentado. Por quê? Porque eu não consigo entender que Deus está conduzindo aquela situação. Sabe o que é pior do que sofrer? É sofrer sem sentido. Porque quando você tem que tirar um rim para dar para um filho sobreviver, você faz rindo. E se precisasse, dava os dois, morria. Dava os dois, porque era para salvar um filho seu, aquela pessoa amada. Quantas mães foram mutiladas, perderam um pedaço do corpo, para salvar um filho que entrou em situação de risco. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, de pessoas travarem luta com um jacaré, com um crocodilo, Um cachorro, para tirar o filho da boca do animal. E olha, por incrível que pareça, conseguiram. Saí todo rasgado, mutilado, mas conseguiram. Quantas pessoas, olha, se puseram em riscos terríveis por amor. Eu morava ali no Engenho de Dentro, pertinho do Meier, no Rio de Janeiro, e por vezes a gente ouvia os comentários, né? Onde acontecia um crime, um assassinato no morro, ninguém conseguia subir para buscar o corpo da pessoa que estava lá. Sabe quem que subia? A mãe. Às vezes de madrugada, sobre o risco de ser assassinada, de sofrer todo tipo de violência. Nem era para resgatar o filho vivo. Às vezes era só para buscar os restos mortais do filho. Então o filho estava morto. E vai. Agora, quando você tem que sofrer ainda que a mínima perda sem sentido, isso é um terror para nós. Sabe? Você perder a sua vista sem sentido. Você perder um braço sem sentido. Não tinha razão para aquilo. Quando a nossa vida está sem sentido, gente, até uma dor de dente, a dor de dente é insuportável por si mesma. Mas uma dor de dente é enlouquecedora. E aí a palavra de Deus vem nos dizer, vem pôr nos nossos lábios esta oração. Quando meu coração se amargurava, e a dor que eu sentia era tão grande, sabe? Por que diz aqui, e nos meus rins eu senti uma dor agora? Eu não estava com dor nos rins, não. É que quem já teve uma pedra no rim, sabe que é uma dor que você não consegue localizar simplesmente. Dói demais, é uma dor difusa, mas ao mesmo tempo tão aguda. Sabe, eu lembro que quando eu passei por isso, não dá nem para chorar, você tem que ficar tão concentrado para aguentar a dor que não dá para gemer.
não é? É uma dor que você não consegue explicar, mas é uma dor grande demais. Há quem diga que eu não tenho como comparar, porque eu nunca tive um parto, né? Mas tem gente que diz que é uma dor pior do que a dor de um parto. Mas eu acompanhei o parto da minha esposa, e vendo ali o que foi o sofrimento dela e o que foi o meu sofrimento quando eu tive lá aquela pedra nos rins, eu acho que o meu foi piorzinho, sabe? E aí ele diz: uma dor aguda é a dor que sente a pessoa que ignora que Deus está com ela, vive como um imbecil, ignorando as coisas do céu, como um animal. E aí imediatamente, depois de dizer isso, olha, vou ler corrido para você pegar aí o raciocínio de Davi. Quando meu coração se amargurava e nos meus rins eu sentia uma dor aguda, eu era um imbecil, eu era um ignorante, como um animal diante de ti. Mas apesar disso, diz ele, estou sempre contigo. E a salvação dele foi estar sempre com Deus, inclusive no meio de uma dor absurda, de um sofrimento sem sentido. Qual foi a salvação? Estar sempre contigo. E no meio daquele redemoinho de confusão, tu me tomaste pela mão e com teu conselho me guias, e na tua glória me recebes. Deus vai nos guiando em meio às coisas que nós não compreendemos. Tem coisas que você só vai compreender depois de ter passado. E agora eu digo, também por experiência, eu aprendi a ter paciência, porque eu entendi que no meio do sofrimento nós não conseguimos entender bem as coisas. Como eu também aprendi a não tomar decisões definitivas em momentos de crise. Na hora da crise, se você é obrigado a tomar uma decisão, você toma uma decisão, mas sabendo que ela está contaminada pela sua falta de percepção. Você está no meio da crise, meu querido. Não é hora de tomar decisões definitivas. Casamento está em crise, você não tem que decidir o casamento na hora da crise. Porque primeiro o casamento, para nós cristãos, foi decidido lá no altar, quando nós tomamos a decisão de estar com aquela pessoa até o fim da nossa vida, ou até o fim da vida dela. Mas agora, no meio de uma crise, não é momento de repensar o casamento, é momento de passar pela crise. Se você acha que deve repensar seu casamento, ok, mas não no momento da crise. O momento da crise é momento de atravessar. E aí o que a palavra de Deus está nos mostrando? Que na hora da crise, na hora da dor, na hora do sofrimento, nós não somos capazes de enxergar nada além da crise, além da dor e além do sofrimento. Você já sofreu uma dor muito grande? Já foi levado para o hospital arrebentando de dor? O que você conseguia ver? Nada além da dor. Tem gente que não sabe nem como é que chegou no hospital, de tanta dor que estava sentindo. Não lembra nada que foi falado, de tanta dor que estava sentindo. Porque na hora do sofrimento, a única coisa que você vê é sofrimento. E aí o Senhor diz, o salmista diz: no entanto, pelo fato de eu estar contigo, tu me tomaste pela mão e me conduziste com o teu conselho para a tua glória, para a minha salvação. E aí ele faz uma declaração de amor das mais lindas. Isso aqui é uma declaração de amor, gente. Que tenho eu em meu favor no céu? Que tenho eu em meu favor no céu? Fora de ti, ninguém mais deseja sobre a terra. Ele está declarando: o que eu tenho no céu és tu, Senhor. E se no céu eu te tenho, nada mais me interessa, mais que tu, Senhor, nem no céu e nem na terra. Minha carne e o meu coração
podem até desfalecer, mas porque a rocha do meu coração e minha esperança eterna é Deus. Ou seja, mesmo que o homem natural se desfaleça, o homem animal, a mulher animal se desfaleçam com seu entendimento, com o vigor do seu corpo. Olha o que ele diz aqui, olha: a rocha do meu coração e a minha esperança eterna é Deus. Aqueles que de vós se apartam são destruídos. São destruídos ao procurar a satisfação fora de vós. Procurar felicidade fora de Deus é procurar a destruição. Isso não é praga, isso não é castigo, isso é a verdade. Procurar satisfação, felicidade, alegria, realização fora de Deus, destruição. É traição ao Criador. É como se eu dissesse: você já me criou, já fez a sua parte, agora cuida da sua vida, eu vou cuidar da minha. Ingratidão miserável. Não tem outro fim. Isso leva à destruição. Mas aí, depois de ter feito essa declaração, o salmista diz: para mim a felicidade é me aproximar de Deus. Gente, aqui está o segredo. Para mim, para você, para qualquer um. Você pode ir atrás dos sonhos que você tem. Pode. Se quer ganhar um pouquinho melhor, vai atrás. Você quer um trabalho que responda às satisfações interiores que você tem, não é? Que te realize mais, vai atrás desse trabalho. Mas precisava ganhar um pouco melhor, eu queria montar uma empresa. Vai, a palavra de Deus não está falando dessas coisas acidentais. Não é disso que ela está dizendo. Essas coisas pequenas, isso é pequeno, que a gente convive, elas fazem parte do nosso dia a dia. Mas naquilo que é fundamental, naquilo que é absoluto, o caminho é o mesmo para nós, para todos nós. A felicidade é aproximar-se de Deus. Tanto são coisas acidentais essas outras que eu falei para você, que olha, o meu caminho passa pela Canção Nova, é estar aqui respondendo essa vocação. E o seu não é. Está na sua casa, com a sua família, com os seus trabalhos. E mesmo que você ache a Canção Nova algo maravilhoso, não adianta você vir para a Canção Nova se esse não é o chamado de Deus para você. Entende? Faz parte desse nosso processo de realização, desse nosso responder particularmente a esse chamado. Claro que faz. Mas isso ainda não é a razão da nossa felicidade. Sou muito, muito feliz de estar aqui na Canção Nova, muito. E não tenho a menor pretensão de sair. Mas eu não dependo de estar aqui para ser feliz, gente. Eu posso, com Deus, eu posso ser feliz em qualquer lugar. Agora, sem Deus, nem dentro da Canção Nova eu sou capaz de ser feliz. Não, aliás, eu acho que seria até pior se, tirando Deus da minha vida, eu permanecesse na Canção Nova. De jeito nenhum. Então, qual é a nossa felicidade? É um casamento? É ter filhos? É ter bastante dinheiro para assegurar, inclusive, uma vida tranquila? É este ou aquele trabalho? É realizar o sonho de viajar o mundo? É ser conhecido pelas pessoas? Tudo isso é acidental, tudo isso é passageiro, tudo isso faz cócega dentro da gente, mas não preenche não. Qual é o segredo da felicidade? A felicidade é eu me aproximar de Deus. É eu pôr no Senhor a minha confiança e testemunhar as suas maravilhas na minha vida e na vida dos outros. É o Senhor que nos faz encontrar alívio em meio às nossas lutas. É o Senhor que devolve a tranquilidade do nosso coração. Por isso que o salmista diz, olha, minha carne e meu coração desfalece, mas o rochedo do meu coração e a minha parte na herança é o Senhor. Porque é Ele quem faz com que o meu coração
encontre paz e tranquilidade. A palavra de Deus, ela tem o poder de serenar as nossas tempestades interiores. Olha, graças a Deus, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa para quem teve o seu encontro pessoal com Jesus, descobrir que nos momentos de grande aflição, o Senhor o espera a qualquer momento, em qualquer lugar, para consolá-lo. E quantas vezes, ao abrir a palavra de Deus, eu fui consolado pelo Senhor. Eu lembro de uma das vezes que eu morava em São Paulo. Eu tinha sido remanejado para a Cachoeira Paulista, e eu estava vivendo um momento tão bom ali na capital de evangelização, sabe, que eu temi, como muitos missionários temem quando vêm para a Cachoeira Paulista. Porque Cachoeira Paulista é muito grande, tem uma dinâmica diferente, são muitos missionários, né, juntos, reunidos aqui, e às vezes você pode imaginar que aquele seu projeto de evangelização se perca aqui nesse meio. E eu fiz pedido simples quando eu vim para cá. Eu fui remanejado, eu não tinha opção não, viu? Mas mesmo assim eu mandei os meus pedidos. Eu falei, olha, aceito de bom grado, desde que me permitam continuar atendendo as pessoas na casa de Maria. Não era todo dia, nem toda hora, mas eu queria continuar atendendo as pessoas em oração, e que eu possa continuar o meu ministério de pregação. Isso foi em 96. Tinha 2 anos que eu estava na Canção Nova. E foi acolhido meu pedido, sim, com respeito, com amor. Mas na hora em que eu estava me preparando para fazer esse pedido, eu estava em oração. E 2 coisas eu coloquei diante de Deus. Primeiro, meu ministério. Segundo, uma coisa que meu pai sempre falava: como é que você pode casar e ter filhos estando dentro da Canção Nova? E ao abrir a palavra, caiu numa parte do Eclesiástico que dizia: tranquiliza o teu coração, porque é coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. Coisa fácil, virar a situação de uma hora para a outra. E ainda numa palavra o Senhor dizia: eu mesmo tomarei o cuidado dos teus filhos. Nem casado eu era, nem namorava ainda direito, e o Senhor já me apontava um cuidado que Ele nunca abdicou, nunca renunciou, nunca voltou atrás. Eu sou obrigado, por força moral, a declarar que quem educou os meus filhos foi o Senhor. Foi Deus quem os conduziu em todos os momentos em que em nada para eles, para a nossa família, mesmo nos momentos mais difíceis, em nenhuma situação faltou o cuidado de Deus e o mínimo necessário, porque o Senhor cuida de nós. Mas para eu ter paz, eu tive que acreditar naquela palavra antes de vê-la acontecer. Porque se eu não tivesse confiado naquela palavra, eu ia me afligir pelos meus filhos antes de ter namorada. Você já viu como é que a gente, eu vou usar a expressão que está aqui, é imbecil e ignorante? Sim. A gente é imbecil e ignorante. A gente sofre com o que nem está nos tocando ainda. A gente sofre com uma preocupação de algo que a gente nem sabe se vai acontecer. E para não sofrer à toa, a gente precisa confiar. E quando eu confiei naquela palavra em que o Senhor disse: eu mesmo tomarei o cuidado dos teus filhos, o meu coração sossegou, e sossegou por todos os anos que se seguiram, porque eu nunca me esqueci daquela palavra. Então eu lhe digo: a palavra de Deus, que é verdade e é fiel em cumprir o que nos prometeu, ela tem o poder de tranquilizar as nossas tempestades interiores.
O Senhor restaura as nossas forças. E com as nossas forças, Ele restaura a nossa alegria. É o Senhor quem nos dá descanso em meio às lutas, mas é um descanso que vem pela fé. Sem fé você não vai conseguir descansar. Sua cabeça não vai te deixar em paz, seu coração não vai te deixar de te atormentar. Você vai viver exasperado e atormentado. Qual é a porção de quem confia no Senhor? É Ele que vê, olha. Versículo 26. Minha carne e meu coração desfalece, rochedo do meu coração, e minha porção é Deus para sempre. Qual é a porção de quem não está com Deus? Exasperar-se e viver atormentado. Tem muita gente que diz assim: o que eu ganho em caminhar com Deus? Você ganha tudo. E o que eu ganho em não caminhar com Deus? Tormento, desespero, angústia, sofrimento desnecessários. Porque tem um sofrimento na vida da gente que não tem jeito, nós vamos ter que passar. Vamos ter que passar. O sofrimento da despedida, amigo, você vai ter que passar. Ou você se despede porque você está indo, ou você se despede porque o outro está indo. É um sofrimento que é inerente a essa vida. Mas tem sofrimento inútil, desnecessário, que a gente não precisaria passar, e a gente só passa por ter se afastado do Senhor. Então, o Senhor restaura as nossas forças pela nossa fé. E com isso Ele restaura a nossa alegria. E aí a alegria do Senhor é a nossa força, porque mesmo cansados nós somos alegres. Olha aqui na Canção Nova, quem quer trabalhar, trabalho não falta, sabe? E por vezes a gente se vê sempre cansado, porque quem quer trabalhar, trabalho tem. Mas também é interessante, mesmo quando nós estamos muito cansados e a gente para um pouquinho, às vezes a volta numa mesa, né? Às vezes até que é no final do programa, num cafezinho. Gente, é só risada, é só alegria, né? Às vezes, alegria em meio às lágrimas, porque estamos passando por um momento de sofrimento, de falta de compreensão, de falta de entendimento. Mas a gente não perde a alegria por causa disso. E um pouquinho que a gente conversa, a gente respira fundo, recobra ânimo, coragem, e bola para frente com alegria, porque a alegria é a força do coração. Nossa alegria é que por amor Deus vai à nossa frente. Deus vai à nossa frente e nos conduz no caminho certo, não é? Olha aqui, ó. No entanto, estou sempre contigo, e tu me tomaste pela mão, com teu conselho me guias, e depois na glória me recebes. Deus nos aconselha ou nos dá alguém que nos dê conselho. Quando eu estava para casar, eu já era noivo, e aí a gente começa a viver certas angústias. E eu ficava assim, eu deixei tudo para poder entrar na Canção Nova. Eu deixei namorada, eu deixei um concurso, eu deixei minha profissão, deixei uma família em parte contrariada comigo. Tudo meu eu deixei para trás para entrar na Canção Nova. E agora eu estava noivo, e eu ia me unir à minha esposa, que apesar de a gente ter namorado muito bem, tinha pouco tempo que a gente se conhecia. 2 anos e meio, 3 anos. O que é isso para você conhecer uma pessoa? Não é nada. E eu comecei a me atormentar, pensando assim, meu Deus, será que a Rose vai ter a mesma disposição de enfrentar uma vida de missionária como eu estou disposto? E se ela desiste lá na frente? Aí eu vou ter que sair, porque não tem jeito de ficar um na Canção Nova e outro fora. Eu vou ter que sair porque ela saiu. Falei, e será? E pensando e angustiado. E aí eu falava, Senhor, eu faço o que o Senhor quiser, amando a minha noiva, que agora é minha esposa amada. Eu não tinha dúvidas do amor, mas eu não abdicava, não abria mão da minha vocação de jeito nenhum. E eu dizia ao Senhor, meu Deus, o que o Senhor mandar, eu faço. Se nessa altura, já com noivado, casamento marcado, o Senhor disser que não é para casar, eu não caso. E se o Senhor disser que é para casar, eu caso.
Aí eu marquei para a Luzia me atender, porque Deus nos fala pela boca dos homens e mulheres de oração, das autoridades também, né? Mas eu procurei a Luzia pela mulher de Deus que ela é, orante, pela sabedoria, pelo discernimento que ela tem e tem. E ali, quando nós estávamos conversando, ela me deu uma palavra de sabedoria. Ela disse para mim assim: meu filho, essa moça te ama? Eu falei: ama. Você tem dúvidas do amor dela por você? Eu falei: não. Se ela te ama, casa com ela, porque pelo amor que ela te tem, ela irá com você onde você estiver. E eu tomei aquela palavra como um conselho. Vou repetir a você aqui, olha, com versículo 24: com teu conselho me guias, e depois na glória me recebes. Pelo conselho de Deus você entra na glória, que é mais do que vitória. É graça, né? É graça. Você entra na glória. E eu saí dali em paz. E hoje eu lhe digo, tem 24 anos que eu vejo essa palavra se cumprir. 24 anos. Então a nossa alegria é que por amor Deus vai à nossa frente, nos conduzindo, nos aconselhando, guiando a nossa vida no caminho certo. Talvez nós tenhamos que atravessar o vale escuro, o vale da sombra da morte, mas temos uma garantia: o Senhor está conosco. O salmista aqui, né, Davi, ele garante a parte dele, porque de Deus já está garantida, que versículo 23: no entanto, Senhor, apesar da minha confusão, de eu muitas vezes ser um animal, de um imbecil, um ignorante, apesar de tudo eu tenho uma qualidade, diz ele aqui: eu estou sempre contigo. Fechou. Gente, Deus nunca deixou de estar conosco. Deus nunca deixou de estar com você. Fui eu e você que por vezes, na nossa animalidade, na nossa ignorância, na nossa imbecilidade, nós nos afastamos do Senhor. Mas Ele nunca te deixou. E hoje, para que você entre nesse fim de semana com o seu coração cheio de alegria e de paz, quero proclamar algo que você já sabe, mas que caia sobre você não só como um alerta, como uma chamada de atenção, mas como uma profecia e uma bênção. Mesmo que você tenha que atravessar o vale escuro, mesmo que você veja a morte por todos os lados, você tem uma garantia: o Senhor está com você e nenhum mal vai te atingir, porque o mal não pode tocar o ungido de Deus. Pode nos esfolar por fora, como diz aqui, olha, minha carne e o meu coração desfalecem, mas dentro, no íntimo da minha alma, eu tenho um rochedo, uma força que me mantém de pé para sempre. Deus é o meu Senhor e a minha porção. Não precisamos temer mal algum. Se Deus está conosco, nós não precisamos andar tristes, receosos, amedrontados. Põe a mão sobre o seu peito. E eu repito, para que você não só escute, mas para que você saiba, para que você se apodere desta verdade. Se Deus está conosco, e diga: Deus está comigo. Deus está comigo. Eu não preciso andar triste, Eu não preciso andar receoso, amedrontado. Não, eu não preciso, porque o Senhor está comigo. Todos os dias nós somos amparados e assegurados pelas promessas de Deus, pelas promessas que Deus já nos fez. E Ele nos prometeu, Ele fez conosco uma aliança de amor, e todos os dias Ele prepara diante de nós uma mesa, a Eucaristia, que é remédio e alimento. Todos os dias Ele derrama sobre nós o Seu Espírito Santo e nos unge
é bálsamo que refrigera e conforta. Deus é a felicidade. Feliz quem anda na presença do Senhor. Feliz de você que anda na presença de Deus. E diz, como o salmista: para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Repita: para mim, a felicidade é me aproximar de Deus, é pôr minha confiança no Senhor, é andar na presença de Deus. Feliz quem anda na presença do Senhor. Feliz de você que está escolhendo andar na presença do Senhor. Feliz de você que está acolhendo o Senhor no seu coração. A quem faz isso, felicidade e graça vão acompanhá-lo todos os dias da sua vida, porque hoje você acolhe o Senhor no coração, mas um dia Deus mesmo acolherá você na casa dele, na glória dele. Enquanto isso, enquanto você espera esse dia, o Senhor é o seu descanso e sua força em meio aos seus trabalhos e lutas e sofrimentos. Obrigado, Senhor, obrigado, porque a Tua palavra é uma bênção. Obrigado porque o Senhor é a nossa bênção. Glórias e louvores a Ti,